Olá, meu nome é Sebastião. Fui criado em uma pequena comunidade ribeirinha da Amazônia. A casa onde morava ficava perto de um rio, rodeada de mato fechado. E ali, naqueles cantos de terra úmida e ar quente, os mistérios nunca faltavam. Meu avô, um homem simples, ribeirinho de nascença, sempre foi um contador de histórias. Era ele quem me guiava pelos segredos daquelas bandas, narrando lendas e acontecimentos que para muitos eram apenas fantasias. Mas para ele, essas histórias eram reais, vividas e sentidas por quem tinha a sabedoria dos antigos. Nunca vou esquecer de como ele me falava sobre o boitatá e a cobra grande. Ele costumava dizer com aquele sorriso maroto, quase como se soubesse mais do que queria contar. Esses não são mitos, meu filho. Eles vivem entre nós, apenas não sabemos vê-los. O boitatá, por exemplo, era uma criatura de fogo. Diziam que ele se escondia na escuridão das noites mais cerradas, suas chamas iluminando o mato como uma fogueira, mas sem nunca queimar nada. Eu, ainda pequeno, costumava olhar para a selva de noite, tentando encontrar aquele brilho que meu avô falava com tanto respeito e medo. O boitatá tinha os olhos como brasas incandescentes, e sua presença trazia um calor que não vinha do sol, mas de algo muito mais antigo, muito mais profundo, algo do próprio espírito da terra. Ele aparecia nas noites mais quentes, nos períodos de seca, e sempre perto de quem estava perdido, de quem se afastava dos outros. Lembro-me de uma vez em que meu avô me contou sobre o dia em que ele viu o boitatá. Ele estava sozinho, pescando ao anoitecer, quando algo estranho aconteceu. A água do rio ficou quieta, mais quieta que o normal, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. O céu estava limpo, mas não havia estrela nenhuma. Foi quando ele ouviu um estalo e depois outro, vindo das profundezas do mato. Ele levantou a cabeça, viu uma luz intensa no horizonte e, antes que pudesse entender, o fogo surgiu diante dele. O boitatá, com sua grande cabeça e seus olhos flamejantes, surgiu da escuridão. Ele não avançou, apenas olhou. E meu avô sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo desafiado, mas também protegido. Diziam que o boitatá aparecia para aqueles que estavam na linha tênue entre o mundo dos vivos e dos mortos, como uma espécie de guardião dos caminhos, ou um aviso de que se você não se comportasse bem na selva, a própria selva poderia te engolir. Mas o boitatá não era a única criatura misteriosa que meu avô me ensinou a respeitar. Ele falava com uma pontada de receio sobre a cobra grande, uma sucuri de proporções gigantescas, que, segundo ele, não se limitava aos rios e igarapés, mas também caminhava pela terra, entre as árvores, se movendo com uma calma de predadora experiente. Eu nunca vi a cobra grande, mas meu avô dizia que, em certas manhãs, quando a neblina tomava conta da beira do rio, podia-se ouvir o som do seu corpo passando pela água, como se o rio estivesse se contorcendo, ou como se uma tempestade estivesse vindo à tona. Ele me alertava para o perigo. Se a cobra grande te ver, menino, ela vai te seguir, vai te hipnotizar. Você vai pensar que está seguro, mas o rio vai te engolir devagarzinho, até você se perder para sempre. Numa dessas histórias, ele contou que uma vez, quando ainda jovem, ele estava voltando da pesca, sozinho, e viu uma enorme cobra enrolada no tronco de uma árvore. A cabeça da criatura estava alta, mais de 2 metros do chão, com os olhos fixos nele, como se estivesse esperando que ele se aproximasse. Meu avô, com o coração batendo forte, conseguiu desviar do olhar da sucuri, mas sempre ficou com o temor de que algum dia ela aparecesse novamente. A cobra, ele dizia, não morre, não envelhece e nunca sai do seu caminho. Se você achar que pode correr, ela já sabe onde você vai. Essas histórias ficavam gravadas na minha mente. O medo misturado com fascínio, o entendimento de que existiam coisas que não se podiam compreender com a razão. O boitatá e a cobra grande para meu avô eram como as forças invisíveis da natureza, que se faziam sentir em momentos de grande necessidade ou de grande perigo. Hoje, já envelhecido, não posso dizer que vi com meus próprios olhos essas criaturas, mas o que aprendi é que os mistérios da Amazônia estão na alma da gente, no silêncio das árvores, no murmúrio do rio e nas sombras que nunca se revelam completamente. Não sei se o boitatá ou a cobra grande ainda existem,
mas sei que as lendas que meu avô me passou são como as raízes da floresta, profundas e imortais. Eu cresci com esses ensinamentos, ouvindo meu avô sempre com atenção, mas também com uma curiosidade que não me deixava em paz. Quando ele já estava mais velho, seus olhos brilharam menos, e sua voz ficou mais grave. Mas as histórias continuavam a sair de seus lábios com a mesma intensidade, como se fossem uma herança que ele sabia que precisava passar adiante. Havia um mistério em particular que ele nunca me contou por completo, mas que eu sabia que algum dia ele me contaria. Isso acontecia sempre quando a chuva forte começava a cair sobre a floresta e a noite chegava mais cedo. Nessas noites, ele costumava ficar mais pensativo, olhando para a porta de casa como se estivesse esperando algo ou alguém. Você sabe, Sebastião, ele começava com aquela voz sussurrante, ninguém nunca entende completamente os mistérios da floresta, mas há uma coisa que você deve saber antes de se perder por aí. O rio não é só água. Ele tem alma, e a alma do rio se move com a maré, se ajeita com as pedras e se modifica com as correntes. Eu sabia que ele queria me falar algo mais, mas ele sempre dava um suspiro profundo e virava a cabeça, como se a lembrança fosse algo que machucasse. Numa dessas noites, depois de uma tempestade forte, meu avô me chamou até o alpendre. Ele estava com o rosto sério, mais sério do que eu já o tinha visto. Hoje, você vai aprender uma coisa importante sobre o rio, disse ele. Mas lembre-se, o que vou te contar não é algo que você pode dividir com qualquer um. O rio, como eu disse, tem uma alma. E essa alma não gosta de ser desrespeitada. Há coisas lá embaixo nas águas mais profundas que são mais antigas do que qualquer lenda. Eu sentia um calafrio no corpo. O medo que ele passava nas palavras era tão real quanto o calor da noite. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim também queria saber. Queria entender o que ele não estava dizendo. Meu avô sempre falava do rio com uma reverência que me fazia pensar que ele sabia mais do que eu imaginava sobre os segredos daquela água misteriosa. E foi naquela noite, depois de ele me contar sobre a alma do rio, que algo aconteceu. Eu estava na beira do igarapé, na manhã seguinte, quando ouvi algo incomum. Um som, suave mas grave, vindo da água. Não era o som de peixe saltando ou de correnteza, era algo mais pesado, mais pulsante, como se algo estivesse se movendo, mas sem fazer as ondas se agitar. Olhei para a água e foi quando vi, algo estava se contorcendo, profundo, muito além do que os olhos podiam alcançar. Um vulto, escuro, se movia entre as sombras. De repente, tudo ficou mais silencioso. O som das aves, do vento, desapareceu. O único som era o batimento do meu próprio coração. Eu sabia o que estava vendo, mas ao mesmo tempo não queria acreditar. Uma enorme forma, com algo que parecia escamas, mas também algo diferente, algo impossível de descrever, estava deslizando lentamente sob a água. Minha mão tremia, mas eu não conseguia me mover. A figura parecia gigantesca, mais imensa do que qualquer animal que eu tivesse visto na vida. Uma presença que parecia engolir a própria luz do sol. Foi então que a cabeça enorme, com olhos parecendo 2 orbes de vidro, surgiu acima da água. O que era aquilo? Eu sabia o que meu avô falava sobre a cobra grande, mas não queria acreditar que estava vendo a mesma coisa. Não sei se ela me viu ou se apenas passou, mas o que sei é que naquela hora, o medo não foi só medo. Foi uma sensação de reverência. Eu não conseguia olhar para aqueles olhos fixos, e ao mesmo tempo sentia uma curiosidade que eu jamais poderia controlar. Quando a criatura mergulhou novamente, a água se acalmou, e a névoa se levantou das margens do rio, como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Meu corpo ainda estava paralisado, mas minha mente estava em um turbilhão. O que era aquilo? Uma lenda? Uma visão? Ou realmente uma criatura que habitava as águas profundas do nosso rio? Uma parte de mim queria correr para casa e nunca mais voltar ali, mas outra parte, uma parte bem mais instintiva, sentia que eu havia sido tocado por algo sagrado. Algo que poucas pessoas tinham a chance de ver. Quando finalmente consegui me mover, com as pernas bambas e o coração acelerado, voltei para casa. Meu avô estava sentado na cadeira de balanço, olhando o rio lá de longe, como se soubesse que algo havia mudado em mim. Quando entrei, ele não disse nada de imediato.
Apenas me olhou com aqueles olhos de quem já viu mais do que deveria. A sabedoria que ele carregava era mais profunda do que qualquer coisa que ele pudesse ensinar. Então ele disse finalmente, com um sorriso enigmático: "Você viu." Eu assenti sem saber o que dizer. O medo ainda me tomava, mas agora havia também uma estranha aceitação. "Você está mais perto do que imagina", meu avô falou, como se soubesse o que eu estava pensando. A floresta, o rio, a terra, tudo tem seus segredos. E um dia, você vai entender que esses mistérios não são para serem explicados, eles são para serem vividos. E assim, a lenda do Boitatá e da Cobra Grande não se tornou apenas uma história para mim. Ela se transformou em uma experiência, algo que fazia parte do tecido da floresta, algo que não se explicava com palavras, mas com o silêncio daquelas águas profundas e misteriosas. Agora, quando olho o rio, vejo mais do que apenas a água. Vejo um mundo à parte, onde os antigos ainda habitam, onde as sombras e as lendas ainda se movem, esperando ser descobertas. Olá, meu nome é Fernando, sou de São Paulo, viajei para a Amazônia para um passeio, queria visitar e também ouvir histórias daquela redondeza. Nessa viagem encontrei um ribeirinha, um senhor, com seus 76 anos, cor parda, muito simpático, sentado perto de um tronco de uma árvore. Ele começou a contar. "Pois é, meu amigo Fernando, você me pediu uma história e vou te contar uma das mais antigas que conheço. Vou te falar do Curupira. Esse é um ser que faz parte da nossa vida aqui na floresta, principalmente para quem vive de perto da natureza. Não tem como escapar dele, porque ele é mais esperto do que imagina e não gosta de quem maltrata a floresta, não. Dizem que o Curupira é um menino pequeno, com os cabelos vermelhos como fogo e os pés virados para trás. Ele se move mais rápido que o vento, correndo entre as árvores e pelo mato. Mas não se engane pela aparência, não. Por trás daquele rostinho de criança tem a força de uma fera, a esperteza de uma raposa e o coração de um protetor da floresta. Quem entra na mata sem respeitar os seus mistérios acaba encontrando Curupira. Eu mesmo, quando era mais jovem, ouvi histórias de gente que tentou cortar árvores sem permissão ou caçar sem necessidade. Acredita que no dia seguinte o cara nem conseguia achar o caminho de volta para casa? E não é que a mata tem esse poder, não. É o Curupira que vai deixando pistas falsas e confundindo a cabeça de quem quer destruir tudo. Há muitos anos, um caçador da cidade foi em busca de um animal raro na nossa região. Ele veio com a ideia de levar a pele do bicho e vender na cidade. No início, parecia que a caça estava fácil, mas o Curupira viu tudo de longe. Ele sabia que aquele caçador não tinha boas intenções. Então, o Curupira fez o que faz de melhor: bagunçou tudo. O caçador seguiu as pegadas do animal por horas, mas quando percebeu, estava perdido. As árvores começaram a parecer iguais, e ele andava em círculos. O pior foi quando o sol se pôs, e o homem ainda não conseguiu achar o caminho de volta. Dizem que o Curupira aparece na noite, com os olhos brilhando feito fogo, e até se disfarça de um animal selvagem para enganar quem pensa que sabe o que está fazendo. O coitado daquele caçador passou 3 dias no mato sem encontrar a saída. Só saiu dali depois de prometer que jamais iria caçar de novo naquelas bandas. Hoje em dia, as pessoas da cidade acham que é só lenda, mas quem vive aqui sabe muito bem o que acontece quando a floresta está sendo desrespeitada. O Curupira continua sendo um guardião da mata, sempre atento, sempre pronto para corrigir o erro de quem tenta mexer no que não é seu. Então, meu amigo Fernando, quando for caminhar por aí, lembre-se de olhar com respeito para essa terra que é nossa, e que o Curupira está sempre por perto. Porque quem anda de má fé, acaba encontrando o pequeno espírito da floresta, e aí... Bom, aí você vai entender o que é ter medo daquilo que não se vê, mas sente. O velho ribeirinho deu uma pausa, como se olhasse para o horizonte, absorvendo a tranquilidade do lugar. Depois sorriu com um brilho nos olhos, como quem tem 1000 histórias para contar, mas que só revela para quem realmente entende a magia da floresta. Fernando estava tão absorto na história que nem percebeu o tempo passar. O som da floresta ao redor parecia ter se acalmado enquanto o velho ribeirinho falava.
Ele se ajeitou melhor na árvore, e o homem continuou, com um sorriso de quem sabia o que ia dizer, como se a história fosse mais um segredo entre eles, algo que só quem já viveu no coração da Amazônia poderia compreender. Você sabe, meu amigo, que o Curupira não é o único que mora por aqui. A floresta é cheia de espíritos e criaturas que protegem tudo o que é vivo, desde os grandes rios até as pequeninas plantas. Tem o Boto, por exemplo, que se transforma em homem bonito para seduzir as moças da vila. Quando a noite cai, o Boto aparece na beira do rio, com a pele clara e olhos de encanto, mas quem se apaixona por ele acaba perdendo a razão. Depois de um tempo, a moça some, e ninguém mais a vê. Fernando arregalou os olhos, imaginando o que mais ele ouviria daquele velho sábio. O Boto tem o poder de levar as pessoas para o fundo do rio, e muitos acreditam que ele leva as almas das que desaparecem, para que as mesmas se tornem parte das águas e voltem a nascer como peixes. Mas não pense que ele é mau, não. Como o Curupira, o Boto tem suas razões e seus próprios códigos, que só os mais velhos entendem. O ribeirinho olhou Fernando diretamente nos olhos, como se visse o quanto o jovem estava envolvido nas histórias. Mas isso é história para outra hora. O que quero te dizer, amigo, é que a floresta aqui tem seus próprios jeitos de se defender, e não podemos mexer com o que não conhecemos. Ele parou de falar por um momento, como se estivesse ouvindo algo distante. O silêncio reinou por um instante até que ele deu uma risada baixinha, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Mas vou te contar, Fernando, que eu vi uma coisa uma vez que eu nunca vou esquecer. Foi há muitos anos, quando eu era bem mais jovem. Eu estava pescando no rio, já perto do fim da tarde. O rio estava calmo, com o céu refletido na água. Quando eu puxei a rede, uma criatura se mexeu dentro dela. Não era peixe, não. Era algo com o corpo de homem, mas com os olhos de um animal, com a pele toda coberta por uma espécie de musgo verde e lodo. Eu fiquei tão assustado que quase deixei a rede cair. Mas a criatura não me fez mal. Ela olhou para mim, com aqueles olhos grandes e redondos, e eu senti que ela estava me avisando, como se me dissesse para não ir mais longe naquele dia. O velho fez uma pausa, como se lembrasse da sensação que aquele olhar lhe provocou. Depois, com um sorriso meio misterioso, ele completou: Desde então, eu sempre respeito o rio e a mata, e quando vou pescar ou caçar, faço minhas orações para os espíritos da floresta, porque a natureza não perdoa quem não a respeita. Fernando estava em silêncio, completamente tomado pelas palavras daquele homem. Ele nunca imaginou que a Amazônia fosse tão cheia de histórias e mistérios. O ribeirinho continuou, parecendo muito à vontade, como se estivesse compartilhando algo muito íntimo, algo que era da terra dele. Curupira, Boto, até o ser da água, tudo isso são só parte do que podemos chamar de magia dessa terra. Eu te digo, Fernando, aqui não é só verde e rio, aqui tem vida. E vida é como se fosse um espírito, invisível, mas sentida, como o vento. E tem hora que a gente percebe que o que existe aqui não é só o que a gente vê com os olhos. Tem muito mais. O velho deu um suspiro longo, quase como se estivesse conversando com ele mesmo, como se cada história fosse uma lição que ele carregava na alma. Mas vou te dar um conselho, rapaz, ele disse, olhando para Fernando com seriedade. Quando você for embora, lembre-se de que essa terra é mais do que um destino turístico. Ela é um ser vivo, com seus próprios ritmos, com seus próprios mistérios. Então leve a história do Curupira e do Boto com você. Mas Fernando estava em silêncio, tentando absorver tudo o que o homem lhe dissera. A conversa havia se transformado em algo profundo, quase como um aprendizado que ele sabia que não esqueceria tão cedo. O ribeirinho olhou para ele, sorrindo com aquele semblante tranquilo, e completou com uma frase enigmática. Aqui, a floresta é a dona do tempo, e quem respeita esse tempo encontra as respostas que busca. O Curupira, o Boto, eles são só uma parte do enredo. Mas o maior mistério de todos, meu amigo, é entender que você nunca está sozinho na floresta. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Fernando por muito tempo depois. Ele se despediu do velho ribeirinho com um aperto de mão firme e um sorriso, prometendo que ao voltar para a cidade levaria consigo não só as histórias,
mas a sabedoria que o homem compartilhou sobre a grandeza e o respeito pela Amazônia. Enquanto Fernando se afastava, a brisa suave da tarde fazia as folhas das árvores sussurrarem, como se a própria floresta estivesse se despedindo dele. O ribeirinho, sentado ali, parecia agora mais um guardião do tempo, como se suas palavras ainda pairassem no ar, entre os troncos e as sombras da mata. A história de Curupira e do Boto, tão vívidas em sua mente, estavam agora entrelaçadas com a paisagem ao seu redor. Ele sentia que havia entendido algo mais profundo, algo que ultrapassava a mera ideia de lendas. Naquela noite, Fernando deitou na rede com o coração pesado de curiosidade. Ele sabia que aquela viagem à Amazônia, apesar de ser uma simples exploração turística, havia se tornado muito mais do que isso. Era como se ele tivesse sido tocado por algo invisível e poderoso. Ele pensou nas histórias que ouvira, mas, mais do que as histórias, pensava nas lições que carregavam. Havia uma sabedoria ancestral ali, uma conexão com a terra e os espíritos da natureza que ele ainda não conseguia compreender totalmente, mas que agora respeitava profundamente. Enquanto o sono o tomava, ele ouviu de longe o som do rio correndo suavemente, o cantar dos animais noturnos e talvez, em algum lugar muito distante, o barulho de passos leves e rápidos, que ele se perguntava se eram de alguém como o Curupira, brincando nas sombras. O pensamento fez sorrir, como se o próprio espírito da floresta estivesse a observá-lo, esperando para ver se ele aprenderia o que mais precisava. No dia seguinte, Fernando acordou cedo, ainda com o eco das histórias na cabeça. A manhã na Amazônia era fresca, com o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros. Ele sentiu uma vontade de caminhar pela trilha que o ribeirinho lhe indicara, a caminho de um ponto de observação do rio. Mas antes de sair, se dirigiu ao velho, que ainda estava sentado perto do tronco como se nada tivesse mudado. "Bom dia, meu amigo", Fernando disse, com um sorriso de gratidão. O ribeirinho olhou para ele e, sem pressa, levantou-se devagar. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem? A floresta tem esse poder, ela traz sonhos que você não esquece. Antes de ir, tem algo que eu preciso te dizer, Fernando. Não é uma história, mas um aviso. Não sei se você percebeu, mas o Curupira é apenas um dos guardiões dessa terra. Ele não é só um menino travesso. Ele é o espírito da própria floresta, sempre tentando nos lembrar de que a terra precisa ser cuidada, e que quem a respeita encontrará prosperidade. Mas quem tenta enganar a floresta, bom, isso não termina bem. E quando você volta para a cidade, tem que lembrar o que aprendeu aqui." Fernando olhou para o ribeirinho curioso, enquanto ele continuava com um olhar grave. A floresta não é só o que se vê, e o Curupira, ele vê tudo. Quando ele sente que o homem se esqueceu do respeito pela terra, ele age. Mas ele também pode ser seu amigo. Se você andar com verdade e humildade, ele vai te proteger. Mas se o homem for egoísta, quiser só tirar, tirar e tirar, sem dar nada de volta, aí é outra história. Fernando se sentiu tocado, mas uma dúvida surgiu em sua mente, a curiosidade de quem queria entender mais. Mas como saber então, quando estamos respeitando e quando estamos errando? Às vezes é difícil saber, não? O velho sorriu, e dessa vez sua expressão parecia mais tranquila, como quem já esperava essa pergunta. "É verdade, meu amigo. Nem sempre é fácil ver onde está o erro, mas eu vou te dizer o que aprendi ao longo da vida. Respeite os sinais. A floresta fala com quem escuta. Às vezes, a gente acha que sabe o que é certo, mas a terra vai mostrando o caminho. Se você estiver com a cabeça aberta e o coração sincero, ela vai te guiar. E os espíritos da floresta, incluindo o Curupira, vão te mostrar a direção certa. Mas tem que ser paciente. E tem que estar disposto a aprender." Fernando ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Sentiu que a viagem que havia feito não era apenas uma busca por aventura, mas por algo muito maior. Um aprendizado que não podia ser explicado em palavras, mas sentido na alma. "Eu vou tentar lembrar disso", disse ele com sinceridade. "E obrigado por me contar essas histórias. Vou levar elas comigo e tentar ouvir mais da floresta." O velho assentiu com um brilho nos olhos, como se soubesse que ali, naquela troca simples, Fernando havia começado a entender o que mais a Amazônia tinha a oferecer.
Antes de se despedir, o ribeirinho pegou uma pequena pedra brilhante do chão e a entregou a Fernando. Leve isso. Para quando você sentir que está perdido, olhe para ela e lembre-se: a floresta sempre vai te encontrar. Sempre. Fernando aceitou o presente com um sorriso, sentindo um peso e uma leveza ao mesmo tempo. Ele sabia que mais do que uma simples viagem turística, aquela experiência havia tocado algo dentro dele que jamais seria esquecido. Enquanto se afastava, o som da floresta e o murmúrio do rio pareciam agora mais próximos, como se o próprio Curupira estivesse acompanhando seus passos, como se a natureza fosse de fato viva e atenta a cada movimento, pronta para proteger aqueles que soubessem ouvir.